diversidade que aqui a região trinacional oferece, Foz do Iguaçu, e ousa dizer que a UNILA não só veio para ampliar essa diversidade, mas também para dar materialidade. Parece que é mais visível, né, essas diferenças, né, que nos enriquecem aí, tanto culturalmente como socialmente. E um dos projetos que, na minha opinião, acho que dá essa expressão, ou ajuda a dar essa expressão, é o Herência Latina, a personificação dessa união cultural, porque justamente é uma orquestra de salsa. Quem imaginaria você ter em Foz do Iguaçu uma orquestra de salsa? Para falar um pouco dessa trajetória, dessa concepção, desse trabalho todo, a gente recebe aqui o pesquisador, produtor e músico Juan Brizuela e o Gabriel Rezende, que é compositor e instrumentista, também professor da universidade, com um convidado diretamente lá de Minas Gerais, o Pé de Pano, também conhecido de vez em quando como Clesley Brandão. Então é um papo que a gente vai ter aqui com os três para falar de música, mas também de onde surgiu essa ideia de criar uma orquestra de salsa aqui em Foz do Iguaçu. Vamos abrir a conversa com o Juan. Bom dia, Juan. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado por atender o nosso convite. Conta qual foi o passo inicial aí para o start, para dizer vamos criar uma orquestra de salsa aqui e aumentar aí o tempero, a variedade aí desse fazer cultural na fronteira. Por favor, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite, né, de poder estar participando. Eu estou um pouco nervoso que eu estou fazendo a estreia, assim, de conversar pela primeira vez na rádio e tal, então... Mas músico não pode passar nervoso na hora que vê o microfone. Mas falar assim, sem instrumento, sem nada, é mais complexo. Mas, enfim, eu, na verdade, eu tenho uma produtora que eu cheguei recentemente, né, no ano passado, em Foz do Iguaçu, a minha produtora chama Recanto Latino. Você é da onde, Juan? Eu sou da Argentina. Argentina. Tem uma cidade que chama Paraná, também na Argentina. Olha só. É porque o Rio segue, né? O Rio Paraná. Então, eu sou paranaense mesmo antes de ter morado, né? No estado do Paraná. E desde o ano passado que eu estou aqui, e na verdade, nessa produção, e talvez por um estágio de pós-doc que eu estou fazendo na UNILA, aí eu conheci o Gabriel, que ele é o verdadeiro idealizador, né? Do Herência Latina, do projeto de salsa. Então, eu estou conhecendo também aos poucos esse universo daqui. E o que a gente sim idealizou juntos foi o projeto que nós estamos desenvolvendo no El Punto, que é na zona norte, né, na Vila C, na região norte de Foz do Iguaçu, que justamente pela extensão territorial, né, de Foz do Iguaçu, a gente percebe como, mesmo tendo alternativas interessantes, né, de produção artística e cultural, muitas vezes fica concentradas, né, mais no sul, até a Vila A um pouquinho, mas já na região norte é bem difícil ter ciclos, né, de apresentações recorrentes, e bem mais difícil ainda ter uma orquestra grande, né, ou bandas de 5 ou mais integrantes, porque são os custos, porque é complexo. Então, nessa parceria, junto com o Gabriel, a gente conseguiu desenvolver, dar visibilidade, conseguir financiamento do Fundo Municipal de Cultura, para justamente fazer essas apresentações mensais. Então, a gente no ano passado construiu esse projeto, fez questão de localizar isso na região norte para construir também um novo público e para apresentar essa proposta lá. Mas sobre a história mesmo de Herência Latina, o Gabriel aqui que vai poder aprofundar melhor. Legal. Conta tudo então, professor Gabriel. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado por atender o nosso convite. Fique à vontade para complementar essa história. Imagina, gente, muito obrigado pelo convite. Agradeço vocês o convite, estar aqui conversando mais uma vez sobre as iniciativas culturais que a gente tem. A história, olha só, a gente tenta movimentar a coisa, né? Porque muitas vezes muito da produção musical da cidade fica concentrada no circuito hoteleiro e a gente sempre tem que ficar tentando buscar alguma maneira de fazer coisa para a cidade, na cidade, enfim. E aí, conversando lá com os professores colegas na UNILA, sobretudo com o Lucas, baterista, que agora está lá ele está lá na Boston, nos Estados Unidos, fazendo pós-doutorado, e ele foi uma das pessoas que falou, pô, vamos fazer um negócio aí no Sudacas, que é um bar, né, que abriu, que recebe muito do público unileiro, e muitas pessoas que se encontram na salsa, né? A salsa é um ponto de encontro de experiências latino-americanas,
porque ela vem lá do Caribe, mas muita gente da Venezuela pratica, conhece, na Colômbia pratica, conhece, tem muito aluno do Haiti, Cuba, etc. Vai atravessando, né? São repertórios que muitos dos países hispanohablantes conhecem, todo mundo sabe o que é, e dançar salsa é um lugar de encontro para essas pessoas que vieram de países tão diferentes. Aí ele falou, vamos marcar uma data lá, e eu levei a sério, né? No fim, eu lembro, depois de um tempo, ele falou assim, pô, não, mas eu achava que era uma coisa bem informal, mas eu acabei levando adiante, falei com uma cantora que na época foi a primeira cantora do grupo, que é colombiana, a Ángeles, ela já cantava salsa, lá, né? Já tinha uma trajetória de cantora de salsa na Colômbia. Aí eu fui conversando com o Darner, fui conversando com o pessoal, a gente, pô, vamos fazer. Aí comecei a trabalhar repertório, fazer as transcrições das gravações. No início a gente tinha um violão tenor junto com a flauta, aí a instrumentação foi variando, mas teve esse start aí nessa vontade de movimentar coisas e tomar como ponto de partida esse lugar de encontro que é a salsa. São quantas pessoas no grupo? E são só estudantes e professores da UNILA? O grupo é aberto para a comunidade? Como é que é essa composição aí do time? Olha, já variou muito assim a composição. Já teve gente de fora da universidade, mas que acabou não ficando. Teve gente que... Atualmente, a maior parte é basicamente alunos e professores da UNILA, mas a gente já passou gente de fora que por vários motivos acabaram não podendo ensaiar. São quantos integrantes, assim, em média? Atualmente somos 7. 7. Estamos querendo virar 8. Talvez 9. Ou seja, está aberto. Ele está aberto. O ideal é a gente ter 3 ventos, 3 percussões, piano, vozes e tal. E o nosso barato é fazer música bem feita, com arranjo, bem escrito, bem ensaiado. E tentar o máximo possível absorver as características estilísticas da salsa, da onde se pratica, enfim. Legal. Ô Juan, conta pra gente um pouco do repertório. O que a gente sabe é que o grupo optou aí por alguns clássicos aí. Explica pra gente aí algumas referências que estão no repertório de vocês, por favor. Sim. Eu acho que também, além do valioso do repertório, nós temos também, eu tenho sempre esse olhar mais de produção, né, no sentido mais amplo. E para mim é sempre um desafio imaginar como esse universo mais hispano-americano, né, que a gente dialoga muito entre os países hispanofalantes, quando a gente chega no Brasil, mesmo num contexto de fronteira, a gente tem essa dificuldade, né, de se inserir, seja na literatura, na música, no cinema também, são com universos diferentes. Então, por exemplo, os integrantes atuais do Herência Latina, você tem, além de brasileiros e além de moradores de Foz também, né, pessoas que são daqui de Foz, como a própria Marina, né, que há muito tempo que é aqui, que é brasileira e que ela canta, fala e se expressa em espanhol também, então um esforço assim bem valioso dela quanto artista, tudo. Então tem integrantes que são argentinos, tem colombianos, tem venezuelanos, tem uma dimensão assim genuína nessa diversidade nos próprios executantes, vamos dizer, né? E a escolha do repertório, que aí sim vou pedir a ajuda dos universitários, que conhecem mais especificamente, mas a história da salsa, que até onde eu conheço, na verdade, é uma junção de ritmos, né? Não existe esse tipo de ritmo específico à proposta da salsa, mas justamente, até porque salsa literalmente vem de molho, né? Vem de mistura. Então aí tem toda uma confluência de propostas, de questões, de um ritmo de, sei lá, de som cubano, do Caribe colombiano, tem também toda uma influência de uma construção dos Estados Unidos, também de imigrantes nos Estados Unidos. E então é um repertório que, se eu tivesse que falar, para mim tem uma dimensão muito afetiva. Ou seja, aquelas canções, sei lá, que a sua mãe cantava, que sua avó cantava, e que tem toda uma série, até as letras muitas vezes tem vamos dizer, parece fora de contexto, né? Algumas canções antigas, mas que é muito mais pela dimensão afetiva, é muito mais porque lembra muito, e isso a gente percebe, né? Quando uma cidade como Foz, que tem tantos imigrantes, quando as pessoas escutam essas canções, essa canção que minha avó cantava, essa canção que minha mãe cantava, eu arriscaria que o repertório, para além de ser, ou seja, não necessariamente é comercialmente conhecido e tal, mas tem essa dimensão afetiva. Mas eu acho que o Peixe Pano aqui, o Gabriel, pode
complementar melhor nesse sentido. Vamos inserir, então, pé de pano, mineiríssimo nessa jogada. Como é que você entra aí nessa história? Só pegar o microfone. Clesley, por favor. É de paraquedas, De né? paraquedas, caiu de... paraquedas, assim. Tava passando. Não, mas ó, é bem interessante essa fala, né? Eu, como um olhar externo, né? Eu cresci no estado de São Paulo, tal, enfim. E passei os últimos 13 anos morando em Campinas, né? Então, nesse contexto, eu consegui participar de 2 grupos distintos de salsa, né? Um chamava La Cumembeira, durou uns 2, 3 anos, foi super legal. E um outro chamava Mayombe Afro-Latino, que é de São Paulo, tal, né? Você tocou no Mayombe. Toquei. É uma massa, o pessoal é gente boa demais, tal. E a parte que é curiosa, falando da coisa do repertório, né? É que, assim, parte significativa das canções que tanto um quanto o outro grupo tocava estavam muito centrados ali no Buena Vista Social Club, né? Clássico, bonito demais, tal, né? E aí quando foi em 2022, né? O Lucas Casácio, que é o baterista, né? Enfim, que tá afastado pro pós-doc, ele me chamou para tocar com vocês em Cascavel, né? Então foi aí que eu conheci o grupo, tal, e conheci esse repertório. Essa é a parte que é interessante, né? Vocês trazem um repertório, né? O Herência Latina, uma gama de outras sonoridades que não são assim tão convencionais pra gente que tá longe daqui, né? Que não tem tanto convívio com os nossos vizinhos, né? Do restante da América Latina. Então, por exemplo, ontem eu tocando com vocês, um monte de música assim que, uau, que da hora, que eu não conhecia, né? Um monte, assim, né? E pensar essa coisa das características, né, que você tem da música da salsa, também com pontos de confluência com música brasileira, também é um negócio bem interessante, né? Eu estudei um pouco recentemente coisas de carimbó, assim, né? Estava fazendo uma pesquisa sobre alguns gêneros que são recorrentes assim, nessas regiões do Brasil, né? E foi muito interessante de ver certos pontos de confluência mesmo, influência, né? Acho que pelo fato do Pará estar mais próximo, às vezes, né, pegava bastante as rádios, né, lá atrás pegavam bastante sinal do Caribe, então isso é interessante de pensar. Mas é você que fala, né, professor? Legal. Você me permitiu Diga um aí, pequeno complemento? por favor, Isso que Gabriel. ele tá falando é bem interessante, porque no Brasil a nossa porta de entrada, digamos assim, para salsa nas últimas décadas foi o Buena Vista Social Club, né? Isso que eu ia dizer, né? Que a gente conheceu a partir dali um pouco mais, talvez, posso falar uma besteira agora, Tito Puente. Tito Puente, legal também. enfim. É isso, e o próprio Buena Vista já foi uma retomada de uma maneira de tocar, digamos, o que a gente chama de salsa, que estava esquecida. Então o Wim Wenders, quando ele faz o filme, ele está retomando um pessoal que tocou nos cassinos, na época que Cuba ainda era, digamos assim, um playground ali dos Estados Unidos e tal. E depois disso, nos anos 70, a salsa ganhou muita projeção como uma música de mercado, já com esse rótulo salsa, produzida por uma grande discográfica norte-americana que era a Fania, que era tipo a Motown, que é a de Soul Music, e você tinha a Fania, que era de salsa. E eram, assim, grandes produções, 24 horas por dia funcionando estúdio e tal. Então a gente retoma muito desse repertório, que aqui não é conhecido, mas que é a base da internacionalização da salsa. Inclusive, Miami tem várias rádios lá que só tocam salsa, Miami e outros locais ali, né? Então essas figuras como Willie Colón, Rubén Blades, que é panamenho, o Willie Colón é descendente, né, de latino-americanos, mas nascido já em, acho que em Nova York, se não me engano. Então a gente retoma esse pessoal que é muito conhecido fora do Brasil e que no Brasil a gente partiu já dessa retomada a partir do Buena Vista. No repertório de vocês, o Clesley falou desse diálogo com a música brasileira. O que vocês absorvem aí? É porque nos anos 70 começou a ter um encontro, né? O Brasil estava bastante fechado para a América Latina até finais dos anos 60, né? Teve uma abertura nos anos 40 com a política da boa vizinhança, aquela coisa Carmen Miranda, então a gente recebeu, depois deu uma fechada no mercado e os contatos começaram a ser retomados a partir de 72, 73, por Milton Nascimento e tal. Então aí começou a ter parcerias, assim, por exemplo, Chico Buarque com Pablo Milanés, e aí começaram a ter gravações, a gente começou a gravar as músicas, canções de cubanos ou de outros compositores. Por exemplo, o Willie Colón faz uma versão do A Flor da Pele, né? O que será, que será, que andam suspirando pelas... Ele faz uma salsa e tal, então começa a ter um espelhismo, assim, na mesma época que aparece a Ópera do Malandro, do Chico, o Rubén Blades faz
aquele do personagem que sai na rua e é esfaqueado e vem como é que chama isso? Pedro Navarra? Pedro Navarra, que é um clássico da salsa. E todo mundo fora do Brasil conhece Pedro Navarra. E tem um diálogo bem estreito com o Chico Buarque do Ópera do Malandro, que finalmente vem lá da Ópera dos Três Vinténs do Brecht e do Kurt Weill. Então essas conexões que aparecem a partir dos 70 são bem interessantes, assim, em termos de referencialidade, de comunicação de linguagem musical, enfim. O Herência bebe um pouco dessa fonte? Ou tenta? Ou prevê beber? Não como um ato criativo, necessariamente, mas como uma referencialidade, assim, né? Vamos fazer música desse pessoal que é muito legal e tal, vamos tentar aproximar. A gente toca uma do Chico, que o Chico Buarque gravou do Pablo Milanês, que é o De Que Caja da Maneira. E aí a gente consegue ver as diferenças, assim, porque no arranjo do Chico tem umas coisas que são muito brasileiras, assim, e não fazem parte, digamos assim, da figura da clave. Então essas coisas são interessantes quando a gente lida nos ensaios, a gente fica brincando, pô, isso aqui parece um samba no meio da sala. Assim. Tem essas particularidades também, às vezes lembra um pouco, né? Ô Juan, você falou de algo muito louvável, que é a produção cultural se desencastelar, né, de espaços muito restritos, né? E fazer junto com o povo, com a população, né? Por isso vocês escolheram um local de atuação que é a Vila C, a região norte de Foz do Iguaçu. Vocês têm conseguido essa interação com a comunidade, apresentações do grupo lá para a comunidade, no próprio local? Se já viveram essa experiência, como é que foi a resposta da comunidade? Então, a Vila C, para mim, que eu acho que eu estou ainda, ao mesmo tempo que eu estou conhecendo mais do próprio processo criativo e do repertório do Herência Latina e de vários grupos musicais daqui de Foz, estou conhecendo também a própria cidade, né, que Foz é uma complexidade bem interessante. E a própria Vila C, eu acho que é um bairro que tem várias histórias. Atualmente muito marcado por muitos estudantes, tanto da Unila quanto da UniOeste também, e nessa mistura. Então você tem moradores antigos, moradores de 50, 60 anos, que estão lá há muito tempo. Você tem estudantes que estão lá, que são os moradores, que frequentam e acionam isso. As apresentações de Herência Latina são literalmente na rua. A gente toca na rua, na esquina, numa esquina assim bem central. Então, mesmo quem não vai literalmente para a apresentação, é só entrando assim, logo no início da... eu esqueço o nome das ruas. Mas perto do centro comunitário, ali lá na entrada da vila? Não, é muito mais perto da entrada. Assim, tem o condomínio Terra Nova, e aí você, quando vai para entrar para o lado da Unila, tem o Graia, que é uma loja assim, de bebidas, que é um ponto de referência lá. Mas, enfim, então entrando, que agora chama de Polo Universitário, Jardim Evangélico, é logo na entrada mesmo, assim, do que seria, vamos dizer, a porta, né, da Vila C. E então, nesse lugar que tem esse bar, esse espaço cultural que chama El Punto, e todas as apresentações, nós já fizemos 4 apresentações, são abertas totalmente. Então, isso gera uma dinâmica que é muito valiosa, de ver, você imagina, você está entrando no seu bairro, no seu cotidiano, e vê uma apresentação de 7, 8 pessoas com instrumentos diferentes, com uma sonoridade diferente, no mínimo gera uma curiosidade. Aí você vai, se introduz, se apresenta, e a gente tem tido, sim, e o que a gente percebeu também, que é o mais louco, porque a gente imaginava moradores, pessoas que estão lá para poder fruir, mas atualmente, justamente pela qualidade e pelo clima que a gente consegue gerar, né, com a salsa e a proposta, muitas pessoas do centro, né, da Vila A e do centro mesmo, de Foz do Iguaçu, que estão indo lá para a região norte, que era uma coisa totalmente impensada para mim, de ter visto. Até o Uber tem dificuldade, assim, motoristas de aplicativo têm dificuldade de ir muitas vezes para a região norte, porque, depois o que eu vou fazer? Mas ontem, por exemplo, tinha boa parte do público que dava para perceber que eram moradores de outros bairros, de áreas mais centrais, e que estavam indo lá para a Zona Norte para prestigiar, não apenas a banda, mas esse clima e esse processo, e vários, até empresários que comecei a conhecer, assim, donos de lojas, falando, nossa, isso daqui é diferente, isso daqui conecta de uma outra forma, tipo, lembra também, né, de um outro momento, de um outro contexto, onde a apresentação não era tão superficial ou tão construção, mas que era isso, na rua, com esse calor, com esse friozinho, com essas coisas que acontecem na rua, carros, isso, do outro, um pouco do caos que tem também o cotidiano, mas que é também muito familiar. Eu acho que essa é uma construção que a gente tem conseguido também. Uma familiaridade e uma mistura em relação ao público
que eu acho bem frequente, assim, moradores do centro, moradores do bairro antigo, unileiros, músicos de qualidade, enfim, eu acho que é um desafio que estamos construindo, mas que estamos consolidando um bonito espetáculo, no mínimo, e um clima muito familiar também. Legal. Professor Gabriel, quais são os próximos passos do grupo aí, além de chegar ao 8º ou ao 9º componente, ou ao 10º, né, pé de pano, né? Minas está ali, né? É do ladinho. Logo ali, não, o pé de pano já está convidado para outubro. Outubro a gente está planejando, né, Juan? Está planejando o fechamento do ciclo, né, que tem o apoio da Fundação Cultural. Então a gente tem uma apresentação em outubro que fecha o ciclo. E essa apresentação a gente está querendo fazer ela bem bonita, assim, quer dizer, não que a gente não tente fazer sempre bem bonita, assim, mas digamos assim, um evento, né, especial, diferente para fechar, para fazer encerramento. E vai ter a volta do baterista que toca com a gente, então a gente vai estar com 3 percussões, que é o ideal. Queremos estar com 3 sopros também e deixar o repertório assim tinindo. Então esse é o nosso objetivo a médio prazo, curto prazo, não sei exatamente. O resto é continuar trabalhando no repertório e aprofundando a compreensão da linguagem, como é que se estrutura o naipe de percussões, onde é que estão as variações, quando é que entra o som, quando é que entra não sei o quê, como é que a gente trabalha a dinâmica, as improvisações, a comunicação com o público, que também a gente vai aprendendo aos poucos. E né, também uma renovação da própria orquestra, né, com elementos que vêm, passa um pouco da cultura também, mesmo que o cara seja brazuca, não tem nenhum pé nos países hispanos, mas começa a conhecer essa vertente também, né? Claro, isso, essa rotatividade é importante, porque boa parte são alunos e alunas da Unila, né? Então esse pessoal passa por aqui, né? Eles vêm, fazem parte da banda e vão, e cada pessoa que passa deixa coisas muito... Né, a nossa primeira cantora, ela estruturou boa parte do nosso repertório. Ela falou, não, vamos fazer essa. E tinha músicas assim, isso foi muito surpreendente, assim, tinha músicas que a gente mal conhecia e que a hora que a gente toca, você vê todo mundo cantando, quer dizer, todo mundo que não é brasileiro, assim, todas as pessoas conhecem, por exemplo, Idílio, que é um clássico, assim, tipo, sei lá, é uma música muito conhecida e que aqui no Brasil a gente conhece bem pouco, assim, a hora que você canta isso, você brinda as pessoas se conectarem, né? Então isso foi um legado super importante da Ángeles, deixa aqui um abraço para ela. Agora tá o Henry, que entrou agora, tá dando gás, tá estudando, tá super se dedicando, que é outro colombiano. Enfim, essa rotatividade é bem legal para a banda. Legal. E para quem está nos ouvindo, nos assistindo, tem um canal, um contato nas redes sociais aí para acompanhar essa agenda, para onde poder ir ver vocês na apresentação, como é que as pessoas ficam sabendo dessa agenda? Tem o Herência Latina Foz, que é o nosso perfil, e no Instagram. No Instagram. Isso, a gente basicamente no Instagram. E tem o perfil da produtora do Juan, que também divulga. Isso, que é o Recanto Latino, @recantolatino.rl, que é onde nós estamos concentrando, em especial, essas apresentações de sexta. Agora, em julho a gente vai dar uma pausa, mas quem sabe a gente aproveita e não dá uma cancha aqui no estúdio, né? Claro, a gente aproveita porta aberta para fazer alguma... Tem instrumento por aí, né? Mas a gente trazer a viola a próxima vez. Constrói aí. E aí, agosto, setembro e outubro, vamos ter apresentações nesse lugar, do El Punto. Então, no El Punto vai até... Qual vai ser a última apresentação de vocês? Final de junho? Não, nós temos agora agosto e setembro, com certeza que a gente vai fazer as apresentações lá no El Punto. Serão lá. Isso. E aí, em outubro, estamos só esperando a sinalização da prefeitura, que depois aí você só o agradecimento e organizando bem, né, como vai ser essa apresentação final. Mas, sim, todos esses toques e cada uma dessas propostas que estamos fazendo se fazem nisso, nessa junção de parcerias e de questões. Eu não queria esquecer de nombrar a nosso querido Darnell, né, que faz o som com a AA, que ele é um dos multi-instrumentistas tocando percussão agora na banda, mas que tem uma série de funções. E ele... O Darnell também tem uma importância super grande no grupo. Ele foi um dos grandes entusiastas desde o início e também é um grande conhecedor de salsa, cresceu na Venezuela escutando salsa, conhece muito do repertório. Então, assim, ele toca super bem bongô, agora tá indo pra Conga e também super se desenvolvendo. Assim, é muito legal isso, porque a gente jamais conseguiria essa sonoridade se fosse só pessoas que não conhecem salsa tentando fazer salsa. Então, quando vem esse pessoal que conhece, sabe fazer, nossa, enriquece muito. Assim.
Legal, vida aqui, longa Paulo, esse molho, então. Um comentário lá do Hamilton Farias, está no nosso Facebook, diz o seguinte: lá. Poder ouvir em Foz do Iguaçu Célia Cruz, Omara Portuondo e Banda Buena Vista Social Club e Cheo Feliciano é algo extraordinário. Além de nos trazer um sentimento de nostalgia, nos traz identidade de país latino que somos. Acrescentem Elvis Crespo, Una Sonrisa, aliás, Tu Sonrisa, um cantor mais novo que também é ótimo, parabéns pela iniciativa. Vou puxar para o Braseiro da Rádio Clube, nós tocamos bastante, inclusive, aqui, Efraim Ferrer, Ibrahim Ferrer, Urmara Portuondo, sempre está tocando chegando aqui no programa. Temos que ampliar esse leque aqui da rádio, né? O discotecário tem que conhecer um pouco mais. Mas vamos lá, a festa é essa, integrar todos os estilos, né? É isso, gente, agradecemos muito a participação de todos os três aqui, das informações que trouxeram, mas principalmente parabenizar por esse projeto inovador, diferente aí, que outros ritmos latino-americanos aí se desenvolvam cada vez mais aqui na nossa cidade, na nossa fronteira, justamente para a gente mudar um pouco essa concepção de que o Brasil geralmente conversa pouco com a América Latina, né? Queremos conversar cada vez mais, precisamos conversar cada vez mais. Obrigado a todos vocês três, tenham um bom dia. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite e com certeza teremos mais oportunidades até de apresentar. O Gabriel tem vários projetos aí, isso bem rapidinho, tá com o Circunflexo também. Hoje, agora mais tarde, vai ter uma apresentação também com outros artistas. O que vocês trouxeram aqui? Estou vendo o material que você trouxe para nós na quarta? Eu não podia deixar. Não, vamos colocar. A gente lançou ontem o Circunflexo, aí saíram uns postais super muito bonitos. Lindo, muito bonito. Olha que legal. E aí tem o QR Code para as músicas. Eles são como, digamos assim, uma maneira de transformar a música materialmente. É legal esse resgate também do postal, do impresso, né, cara? Olha aí que coisa mais linda. Uma plataforma de artistas daqui de Foz, né? Artistas do circuito independente, música. Vai estar disponível aonde isso aí, Gabriel? Manda mensagem lá no direct do Circunflexo. Eu vou deixar uns aqui para quem visitar aqui, dar uma olhada, conhecer o trabalho. Qual que é o Instagram mesmo? É o circunflexo.imaginário. Isso aí. Circunflexo Imaginário. Maravilha. Legal, parabéns. Seguimos, Moacir. Segue a trova, porque são 12h04, agora 12h04. A gente vai falar justamente do quê? Da nossa agenda para o seu final de semana, que está bombando a nossa agenda cultural. Acontece hoje o pré-lançamento do livro Minha Voz, uma autobiografia no QG Quixote, que vai receber o jornalista e escritor David Sacramento, que realiza um espaço cultural pré-lançamento do seu livro Minha Voz, uma autobiografia. Começa a partir das 19 horas. Quixote fica na Rua Rio de Janeiro, aqui pertinho da Rádio Clube. E a informação pelo WhatsApp 45999646663. Importante conhecer um pouco do trabalho desse jornalista, né, Paulo? Sim, importante, além da apresentação do livro, um bate-papo aí sobre o trabalho criativo dele, né, uma autobiografia, como você colocou aí, todos convidados aí, não só quem é do meio, para além do meio cultural, inclusive, estão todos convidados aí a prestigiar esse pré-lançamento de livro. Exatamente. Hoje tem lançamento na Casa Ocho com uma line-up de artistas e agrupações iguaçuenses para celebrar a música feita na fronteira. Teremos Betânia Hernandes, Álvaro Quisbert, Adriana Refingo e ainda Analia Chervanaski, com o grupo Não Tô de Bobeira e Caburé Maracatu. Ingressos custam R$15. A Casa Ocho fica na Rua Maracá, no bairro Campos do Iguaçu. Informações 45 98 23 37 77, senhor Paulo. Isso, Casa Ocho, mais um espaço de boa música aí, sempre, né, primando aí por bons convidados, por bons artistas, valorizando aí o que é da nossa cidade e da nossa fronteira, moça. Marco Zero, onde tudo começa.